Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriela Barpinelli, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem. Vou trazer para vocês hoje uma dica em relação à regulação emocional. É muito comum que eu receba no consultório crianças com uma baixa tolerância à frustração e às vezes com crises, com explosões de raiva muito intensas. Isso varia desde crianças muito pequenininhas até adolescentes. E eles precisam entender o que acontece no corpo deles para eles conseguirem lidar com essas emoções. Então é muito importante que, claro, seja feito todo um trabalho, né, para a criança saber discriminar as próprias emoções, as emoções dos outros, entender como que essas emoções afetam, né, o corpo dela, para que a gente possa chegar a trabalhar isso. Muitas vezes as crianças têm crises, explosões, quando elas são contrariadas, quando elas perdem numa brincadeira, quando alguma coisa não sai do jeito que elas tinham pensado ou planejado, e aí elas acabam, infelizmente, explodindo. E eu ouço muitas pessoas falando, Gabi, mas ele explode às vezes do nada. Nunca é do nada. Sempre tem algum gatilho no ambiente. Por isso é importante que vocês façam uma análise para entender as circunstâncias que aquele tipo de comportamento mais explosivo acontece, como esses exemplos que eu acabei de passar para vocês. Mas é importante que a criança também consiga trabalhar a autorregulação. E aí, uma forma que eu explico para as crianças tem a ver com desenho animado. Vocês lembram aqueles desenhos, por exemplo, do Papaléguas, do Coiote? Que o Coiote sempre se dava mal, aliás, no final, né? Sempre explodiu uma dinamite, uma bomba. E nesse desenho sempre tinha uma bomba que tinha um pavio. E aí o foguinho ia queimando o pavio até que, bum, explodia. Então, normalmente, quando eu vou explicar para a criança, eu tenho um quadro branco no consultório e eu faço o desenho dessa bomba. Mas eu trouxe uma bomba aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês lembram dessa bomba de desenho animado? Então, o que eu explico para a criança? Que antes dela explodir, gritar, chorar, se bater, bater no outro, o corpo dela dá sinais que ela está começando a ficar irritada, certo? E aí, quando o corpo está começando a dar alguns sinais, é como se a gente acendesse um foguinho aqui na pontinha do pavio da bomba. Sendo que, quando a gente acende esse foguinho, tem um tempo para chegar o fogo na bomba até que ela exploda. Ou seja, tem um tempo que seria correlacionado ao pavio. E aí eu explico a eles também que cada pessoa tem um tamanho de pavio diferente. Isso vai depender de muitas questões em relação à vida dela, enfim. Mas que a gente sempre tem um tempo de conseguir apagar esse foguinho antes que chegue na bomba. Então, o que seria esse foguinho aqui no nosso corpo? E aí você vai começar a descrever para a criança os sinais que você observa que ela começa a dar antes de chegar nesse ponto mais crítico. Por exemplo, tem crianças minhas que quando estão jogando um jogo e elas percebem que elas vão perder, por exemplo, o jogo da memória. E aí eu tô ganhando muito mais cartas do que ela. E aí ela já começa a olhar para o meu bloco, ver que tá crescendo ali a quantidade de cartas que eu tô ganhando, e o dela tá pequenininho. E aí você vê que a criança começa a respirar de uma forma mais rápida, mais pesada. Às vezes a criança começa a fechar o punho, ela começa a ficar agitada, ou começa a esfregar o rosto, a querer se mexer, a dar indícios de que ela vai fugir ali do jogo. Então, ela não simplesmente percebe, né, que o meu montinho tá com mais cartas do que o dela e explode. Ela tem um timing ali. O corpo dela vai dando sinais de que ela precisa apagar o foguinho antes que ela chegue no momento crítico e bum, ela exploda assim como a bombinha do desenho animado. E aí, quando você consegue observar os sinais que a criança começa a apresentar quando ela está ficando irritada, agitada, ansiosa, você vai descrever esses sinais para a criança.
Depois disso, você vai explicar para ela quais seriam as técnicas que ela pode utilizar para conseguir apagar essa chama. O que será que ela pode fazer? Uma das técnicas que a gente utiliza é a respiração diafragmática. Então, você vai ensinar para a criança como faz a respiração, que ela vai puxar o ar pelo nariz, contar até 3, pausa e solta pela boca. Contando levemente até os 6. E ela vai fazendo a repetição dessa respiração até ela se acalmar. Num primeiro momento, você vai fazer o treino da respiração diafragmática em momentos que ela esteja calma, para ela entender o procedimento e ter o controle da respiração de forma correta, certo? Tem um aplicativo que eu sempre indico nas minhas aulas, que é muito legal e super lúdico, didático e bonitinho, que se chama Breathe, Think and Do. Breathe, que é em inglês respirar, think, pensar, e do, fazer. Esse aplicativo, ele mostra um monstrinho que seria do Vila Sésamo, que é uma série bem antiga, que ainda existe, e ele mostra para a criança como que ele puxa o ar e ele solta o ar. Mas na internet há vários vídeos também de respiração diafragmática com desenhos muito divertidos para as crianças aprenderem. Façam esse treino sempre nos momentos que ela estiver calma. Depois que ela conseguir ter o controle da respiração, aí sim ela vai poder utilizar no momento que ela estiver começando a ficar nervosa, porque aí ela já entendeu como funciona a respiração, ok? Então, nesse momento, você vai primeiro ensinar recursos. Então, pode ser que ela faça a respiração, pode ser que tem criança que prefere sair um pouco daquela situação e dar uma volta, andar um pouco até ela se acalmar. Tem outras crianças que preferem ir no banheiro lavar o rosto, ou beber água, ou contar até 10. Não existe uma técnica que vai dar certo para todo mundo. Cada um vai ter algo que vai utilizar, que vai conseguir fazer com que ela regule as emoções, até que ela consiga se acalmar. Então, a partir disso, eu já expliquei para a criança os sinais que normalmente o corpo dela apresenta quando ela está ficando com raiva. Eu já ensinei técnicas que ela pode usar de regulação emocional nesses momentos. E aí, eu vou criar situações no consultório para evocar esse comportamento problema. Então, se é uma criança que tem muita dificuldade em perder no jogo da memória, eu vou trabalhar com ela um jogo da memória e no momento que ela começar a apresentar os sinais típicos dela, de que ela está ficando com raiva, então começar a se apertar, ficar vermelha, fechar o punho, eu vou sinalizar. Olha para o seu corpo, olha para a sua mão. O que você está sentindo agora? Então, eu não vou punir. Não, você está agitado. Não, eu vou fazer ela perceber o próprio corpo, os sinais que o corpo está dando naquela situação real. Então, eu vou descrevendo com ela, falando com calma, para ela se regulando. E eu pauso o jogo. Eu não vou desistir do jogo, mas eu vou pausar para respeitar esse tempo dela. E aí, nesse momento, eu posso fazer uma respiração junto com ela ou outra técnica que ela prefira. A gente vai se acalmar. E aí, depois que ela se acalmar, eu vou verificar se ela está se sentindo melhor. Então, no primeiro momento, eu fiz ela sinalizar o sentimento. Eu tô com raiva, eu não quero perder, eu tô irritada, eu tô ansioso. E depois da aplicação da técnica, eu vou novamente perguntar: e agora? Como você está se sentindo? Põe a mão no seu coração, vê se ele está batendo agora mais devagar. E aí, depois que a criança se acalmar, aí eu vou voltar para o jogo. Bom, agora você conseguiu se acalmar. Vamos terminar o jogo? Só falta mais poucas cartas. A gente vai terminar o jogo. E aí, quando a gente terminar, eu vou novamente reforçar o fato dela ter conseguido aplicar a estratégia. Olha que legal! Você percebeu que você começou a dar sinais de que estava ficando nervoso e o foguinho começou a esquentar. Foi começando a queimar o pavio, mas você conseguiu apagar o fogo antes que ele chegasse na bomba. Olha que máximo, você consegue! Parabéns! Vamos ver se na semana que vem ou na próxima sessão a gente consegue usar isso no próximo jogo. Vamos ver? E aí você vai motivando ela. Sempre expliquem aos pais
a técnica que eles devem utilizar em casa para darem continuidade, porque com certeza essa criança vai ter algum tipo de frustração em casa, com os irmãos, com os pais e na escola, e é importante que todo mundo utilize a mesma estratégia que tem se mostrado eficaz para aquela criança. Assim, ela vai conseguir se sentir mais segura nessas situações e ter uma maior autorregulação emocional. É isso, gente. Espero que vocês consigam colocar em prática, que esse desenho, né, que eu utilizo da bomba, seja uma forma lúdica, é um estímulo visual que às vezes facilita com que a criança entenda o que está acontecendo dentro dela, né? Mas de uma forma mais divertida. Terapia infantil tem que ser divertida, né? É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, se inscrever aqui no canal, ativar também os sininhos para que vocês recebam notificações dos próximos vídeos e compartilhem com outros pais, profissionais que possam talvez aproveitar dessa dica mais visual, facilitando o entendimento delas. Um beijo, tchau, tchau!